Acima disso, eu convido o Dr. Hugo Camparoto agora para falar para a gente um pouquinho sobre emagrecimento e suplementação. O Dr. Hugo ele é formado em nutrição e metabolismo pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, especialista em obesidade e emagrecimento, também especialista em nutrição esportiva funcional, em fitoterapia. E é fundador da Bem-Estou. Prazer, uma honra tê-lo aqui, Hugo. Fica à vontade. O microfone é seu. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer primeiramente ao pessoal da Iosen, parabenizar vocês por esse evento. Parabenizar vocês também. É muito gratificante e muito bonito ver a casa cheia e principalmente essa importância que vocês dão para a busca do aprimoramento, e acredito que muito do que eu vou falar possivelmente vai contribuir para vocês, espero assim. Então hoje meu tema é esse, é o emagrecimento e suplementos alimentares, e eu já vou um pouco buscar relacionar o emagrecimento com a obesidade. Por quê? Porque desde 2017, os dados de Vigitel já mostravam um alto crescimento da obesidade no Brasil. E esses números eles não estão reduzindo, esses números simplesmente só estão aumentando cada vez mais. E o porquê que isso está acontecendo? Eu acho que nós, como profissionais de saúde, nós temos uma obrigação, uma responsabilidade imensa em tentar ajudar e controlar. Uma forma disso é tirar a relação do emagrecimento simplesmente com estética. Não que a estética não seja importante, ela é. Mas o paciente que é obeso, ele não está simplesmente sendo prejudicado por conta da estética. Tem muitas coisas que ele está deixando de viver e aproveitar por conta da doença da obesidade. Por isso que eu falo a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade de mudar o quadro de dentro para fora. Então, muitas vezes eu falo para meus pacientes, o emagrecimento ele tem que ser consequência da sua mudança de hábito e não simplesmente o fim. Porque se for o fim, você vai atingir, daqui a pouco deixa de chamar a atenção ou de ser prioridade, e aí provavelmente a gente não vai ter a eficácia ou a resolução do problema. Além disso, eu trouxe esse slide porque eu acho que ele é muito importante. Por quê? Porque a gente vê a probabilidade das crianças ao longo da vida delas, se elas são, por exemplo, aqui com 7 anos, obesinha, a probabilidade dela ser um adulto obeso se torna 50%. E isso, a responsabilidade disso, além de estar conosco, está com esse indivíduo aqui. E muitas vezes esse indivíduo, ele morreria pelo filho dele. Como a Aline falou, as grávidas, e a gente vê muito isso no consultório, elas mudam muito o hábito delas, ou antes da concepção ou depois, porque elas se colocam nessa responsabilidade. Agora, eu não tenho que cuidar só de mim. Já tem um ser sendo gerido em mim e eu tenho uma responsabilidade imensa. E a gente vê mães parando de fumar, parando de beber, durante a gestação e durante a amamentação. Mas depois que passou a amamentação e depois que passou a gestação, elas voltam com aqueles hábitos. Por quê? Porque o meu dever eu fiz. Enquanto eu estava gerindo essa criança, eu fiz a minha parte. Mas e o depois? A pergunta se torna diferente. Você viveria para seu filho? Por quê? Porque durante a gestação você entendeu a sua responsabilidade. E depois? Quantos anos de vida você vai ter e qual qualidade de vida você quer ter ao envelhecer? Né? Você quer ser funcional? Muito disso, e relacionando com a nossa responsabilidade, eu acho que está faltando um pouco de empatia e principalmente do profissional de saúde se colocar no lugar do paciente. Mas não é só se colocar no lugar do paciente, é tentar ver a realidade dele com os olhos dele, com os hábitos dele. E aí em todas as minhas aulas, palestras, eu coloco uma foto parecida como essa. Por quê? Porque no início da minha carreira, eu achava que eu tinha que passar tudo que eu conhecia e achava importante para o meu paciente. Então minha consulta ela se tornava praticamente uma palestra. Hoje em dia ela não se torna uma palestra. Hoje em dia tem uma relação muito íntima como uma sessão de terapia, onde eu vou escutar muito mais o meu paciente do que eu vou falar, para que aí sim eu seja muito assertivo
no que realmente eu acho que é importante para ele naquele momento. Ou priorizar necessidades. Olha, eu acho que isso que você está vindo buscar aqui, o emagrecimento, ele é muito importante. Mas a gente só vai conseguir atingir ele, principalmente fazer com que ele seja duradouro, se a gente priorizar algumas coisas aqui. E aí aquele negócio do feito é melhor que perfeito, ou principalmente fazer o que consegue fazer com a condição que tem. Porque isso com certeza vai mudar muito a adesão a tudo isso. E aí a hora que a gente coloca ali o emagrecimento, e eu gosto muito dessa figura também, o emagrecimento é simplesmente a ponta de um iceberg. E a gente só vai conseguir realmente visualizar isso se a gente controlar todos os outros fatores que estão aqui embaixo. Então eu não quero emagrecer só para me tornar feliz. Eu preciso entender o que me leva lá e o porquê que isso é importante ficar na minha vida. Além disso, tem muito dessa questão da busca pela pílula mágica. Na busca da pílula mágica, a gente vê que é muito vendável a questão de protocolos. Olha, vem até aqui que eu sou capaz de fazer você atingir um emagrecimento de 10 quilos em 5 semanas. Isso é muito vendável. Por quê? Porque geralmente o paciente que busca emagrecimento, ele é imediatista. E aí nisso eu brinco muito com o paciente que vai lá no meu consultório, porque eu falo, cara, é muito importante que você mude o seu comportamento da busca do imediatismo com relação ao emagrecimento. Porque senão você vai estar relacionando igual a um financiamento. Olha, eu quero comprar um carro agora. O que eu posso fazer? Eu tenho dinheiro? Não. Mas eu posso financiar. Eu vou pagar muito mais? Vou. Mas eu quero. Qual o problema? Mas aí, se eu for financiar, eu preciso aprender o quê? A economizar mais do que eu já economizo e principalmente otimizar o meu trabalho para ganhar o dinheiro que eu vou pagar aquele financiamento. Fora isso, a gente tem uma íntima relação com a questão de perda de peso com N fatores. E aí, às vezes a gente vê pela internet muita gente falando assim, emagrecer é só fazer déficit calórico. E cara, se fosse só déficit calórico, estava muito simples e fácil. Não é muito bem assim. Então, a nossa relação e a nossa responsabilidade é entender todos esses fatores e, principalmente, aprendermos a trabalhar com esses fatores. Lembra do iceberg? Não é só a ponta, é muito mais do que isso. E olha que legal essa revisão. Ela mostrou que, em média, apenas 54% dos indivíduos que passam por algum tipo de intervenção para redução de peso, eles conseguem manter o resultado após um ano. E esse estudo, ele avaliou quais eram as estratégias que seriam mais eficazes e seguras para a promoção e a manutenção da perda de peso. E o que eles relacionaram como 3 estratégias chaves para isso? A dieta, a educação alimentar. Então, a melhor dieta é aquela que é feita e não a perfeita. A atividade física, obviamente. E principalmente também a questão da terapia. Quando tem essas 3 estratégias, essas 3 chaves funcionando em conjunto, aí há maiores taxas de sucesso e assertividade. Nisso tudo, e antes de entrar na parte de suplementos, é muito importante que a gente pense nisso no investimento e principalmente promova esse tipo de conhecimento para os nossos pacientes. O qual? Que o melhor investimento dele é na equipe multidisciplinar. E aí isso entra naquela questão da prioridade que eu estava falando para vocês. Se eu entendo que o meu paciente, na busca de emagrecimento, ele está muito imediatista, ele está ansioso, eu vou pedir ajuda para um psicólogo. Se eu vejo que a saúde dele é importante ele procurar um médico para avaliar a cardiologia, a endocrinologia, eu vou indicar para ele procurar ajuda médica. Ou seja, quando há o tratamento em conjunto com uma equipe multidisciplinar, com certeza a gente vai conseguir ser muito mais assertivo em saúde, bem-estar e longevidade. Acho que só assim. Quando a gente pensa no paciente obeso, principalmente com a questão da obesidade visceral, a gente tem aí a inflamação que está sendo muito evidenciada hoje. Principalmente essa inflamação no paciente obeso, ela é característica e responsável por várias comorbidades associadas ao excesso de peso. E nisso eu vejo que, principalmente em Instagram, tem muita gente difundindo que inflamação é uma coisa ruim.
e eu atendendo pacientes no consultório falando assim, Hugo, eu estou muito preocupado porque eu estou muito inflamado. E a hora que eu pergunto, mas o que é inflamação? Por que você está inflamado? Eu não sei, mas eu estou preocupado com isso. Então eu vejo que o nosso papel, às vezes em rede social, é muito importante a gente pensar no que a gente está colocando lá e como que as pessoas vão interpretar e usar aquela informação. Porque a nossa função é muito mais facilitar do que dificultar. Processos inflamatórios, eles são importantes e são essenciais para a nossa adaptação ao meio. Então, tem inflamação boa, né? A gente só vai ser um indivíduo envelhecido funcional se a gente conseguir essa adaptação. Qual que é o grande problema? É a inflamação que ela é crônica e principalmente que ela não é solucionada. E quando há excesso de gordura no nosso corpo, a tendência dessa inflamação crônica existir é muito maior. E aí a gente pode relacionar essas inflamações crônicas com diversas comorbidades aí, que também são relacionadas ao excesso de peso, ao estilo de vida, sedentarismo, enfim, entre outros. Além disso, essa inflamação que acontece lá no adipócito, principalmente causada também pelo ganho de peso e a produção de TNF-alfa, interleucinas e tudo mais, elas estão relacionadas à redução do músculo esquelético. O Eduardo falou sobre sarcopenia ou dispenia. Hoje em dia já existe a sarcopenia pela obesidade. Então, a redução da função muscular e principalmente a perda de força e função muscular do paciente obeso. Então, ele não precisa envelhecer para que isso aconteça, ao ponto que ele vai aumentando a quantidade de gordura ou mudando a composição corporal dele, isso tende a ser pior. Nesse ponto, eu acho que é importante também a gente mudar um pouco o foco do que a gente vê a obesidade somente como excesso de gordura. A gente pode mudar o foco falando que é importante tratar a massa muscular como saúde. Então, eu não vou ficar falando só excesso de gordura é prejudicial à saúde e a gente precisa olhar para isso. Eu vou estimular o meu paciente a entender que quanto mais músculo ele preservar e quanto mais função ele tiver, melhor qualidade de vida ele vai ter. Por quê? Porque a consequência disso é ele tratar o excesso de gordura dele. Além disso, a gente entende que o tecido adiposo ele não é só um tecido que reserva gordura. Ele também é um tecido endócrino, que produz várias substâncias que geram essa inflamação. E os estudos já mostram que o músculo esquelético hoje, ele também faz isso. Ele é um órgão endócrino, ele é um órgão que produz substâncias. E as interleucinas inflamatórias produzidas no músculo, ao invés delas serem inflamatórias, elas são anti-inflamatórias. Então, quanto mais eu estimular o meu paciente com excesso de peso, buscando emagrecimento, estimular a musculatura dele, mais anti-inflamatório ele vai produzir. Relacionando isso, a primeira parte da minha palestra, na questão da fitoterapia, o que eu posso trazer para vocês? Que a fitoterapia ela tem já descrito 24 tipos de mecanismo que a gente consegue relacionar com a antiobesidade. E aqui a gente tem a regulação plasmática de lipídios, a questão da inibição da lipase pancreática, a redução dos estoques de gordura e aí também o declínio do ganho de peso. Então, o que a gente consegue relacionar à questão da fitoterapia? Que o uso efetivo de preparações sinérgicas, ela potencializará o efeito antiobesidade. Então, na fitoterapia, a gente tem vários compostos que a gente consegue introduzir no dia a dia dos nossos pacientes, que um potencializará o efeito do outro. E o porquê que isso não é tão difundido ou tão utilizado? Porque os estudos da fitoterapia, eles são novos, são recentes. E tem uma diversidade muito grande de ativos, de população, de controle. Então é algo que a gente não tem um consenso tão válido com isso. Mas que com certeza os estudos novos serão bem pontuais com relação a isso. Então, por exemplo, o que hoje já é muito difundido, chá verde, cafeína, café, melhorando aqui a questão da sensibilidade à insulina. A gente tem a pimenta também aumentando o metabolismo, o gasto energético. A gente tem o gengibre também melhorando a sensibilidade à insulina, assim como a cafeína e a canela e o cacau.
A gente tem o chá verde sendo relacionado à redução ou com melhor controle de hormônios de fome e saciedade. A gente tem o chá verde promovendo saciedade, assim como a pimenta. A cúrcuma, a quercetina presente na maçã, na cebola, também sendo relacionada à melhora da microbiota. Ou seja, cientificamente, a gente consegue relacionar a fitoterapia a várias vias metabólicas, inclusive alguns desfechos também interessantes. Achamos a pílula mágica? Não sei. Como que a gente pode pensar o que seria a pílula mágica? A gente pode pensar em o que pode gerar e potencializar a queima de gordura. Contextualizando e conceituando isso, a queima de gordura ela depende de algumas coisas. Por exemplo, a termogênese, que é o aumento da temperatura corporal e do gasto energético. E aqui é importante também a gente diferenciar dois processos, um chamado lipólise e o outro chamado oxidação de gordura. Por quê? Porque muito da fitoterapia é relacionado à lipólise. O que é a lipólise? É a saída do tecido do ácido graxo, da célula de gordura, indo para a corrente sanguínea. E aí a oxidação não é só a liberação de ácido graxo na corrente sanguínea, é a queima de gordura, que de fato é o que a gente quer. E aí a ideia é o quê? É não produzir só um liptur, é não produzir só um estímulo de lipólise, mas sim, de fato, produzir a queima de gordura. Quais são as formas, então, da gente estimular essa termogênese, essa lipólise? Estimulando o nosso sistema nervoso central simpático, que ele vai ali liberar catecolaminas, ou seja, adrenalina e noradrenalina, que tem como ação no músculo esquelético o aumento da termogênese, da lipólise e da contração e potência muscular. No coração, essas catecolaminas elas aumentam a frequência, a ansiedade e a agitação, e no tecido adiposo ela aumenta a lipólise. Quais são as formas da gente, então, olhar isso bioquimicamente funcionando? As catecolaminas, aqui, estimuladas por exercício físico, elas vão aumentar ou estimular o AMP cíclico a quebrar o triglicerídeo presente dentro da célula de gordura em glicerol e ácido graxo. Um exemplo de lipólise. Outro exemplo de estímulo de lipólise. Cafeína, chá verde e chá mate, reduzindo a degradação que a fosfodiesterase faz no AMP cíclico. Ou seja, eu garanto um aumento de AMP cíclico e com isso eu garanto a presença maior de ácido graxo na corrente sanguínea. Imagine a gente colocar isso em conjunto com atividade física, uma coisa potencializando a outra. Uma outra forma da gente relacionar a fitoterapia com esse processo seria também aqui o chá verde, o citrus aurantium, a cafeína, o chá mate, inibindo outra enzima em agir nos hormônios aqui na adrenalina e na noradrenalina. Ou seja, a gente não inibindo essa enzima, a gente aumenta a ação desses hormônios e aí aumentando dessa forma a lipólise e a presença de ácidos graxos. Imagine a gente fazer isso tudo acontecer em conjunto com a atividade física. E além disso, a gente tem a pimenta, que a pimenta tem alguns receptores lá no intestino que estão relacionados também à liberação da noradrenalina e da adrenalina. Mas lembre-se, a ideia não é só promover uma maior queima. A ideia não é promover só a lipólise, a ideia é promover uma maior queima. E como que a gente pode promover essa maior queima? Aumentando o número e a eficiência das mitocôndrias. Como que a gente faz isso, Hugo? Primeiro, a gente pode fazer isso com exercício físico. O exercício físico lá na célula, estimulando a biogênese mitocondrial. Quais exercícios a gente tem para melhorar isso? Em pessoas destreinadas, seriam mais o treinamento concorrente. Em pessoas treinadas, treino com baixo volume e alta intensidade, famoso HIIT, treino com glicogênio muscular baixo, treino concorrente, não tem uma diferença entre o treino contínuo. E olha essa informação que legal. Indivíduos treinados têm cerca de 3 vezes mais mitocôndrias que os treinados.
E 6 a 8 semanas de treino já são suficientes para a gente dobrar o número de mitocôndrias presentes na nossa célula. Uma forma da gente promover uma maior oxidação. E aí, quando a gente faz essa pergunta, qual que é o melhor treino, então, para promover oxidação? Qual que é o melhor treino para aquela pessoa? O que eu posso falar para o meu paciente? Ué, não existe um protocolo, não existe uma coisa engessada. Existe o quê? Eu escutar o que ele está me falando e estimular ele a fazer o que faz bem para ele. Então, o melhor treino é o que é feito. O melhor treino é aquilo que faz bem para ele. Pode ser um esporte, pode ser uma dança, enfim, é aquilo que ele vai conseguir gostar, sustentar e que ele faça porque faz bem e não simplesmente faça porque vai aumentar o número de mitocôndrias dele, porque cientificamente aquele é o melhor exercício, enfim. É o que ele vai conseguir levar para a vida. Quais formas, então, que eu posso ter para promover uma maior oxidação, além da questão da biogênese mitocondrial? Os estudos de nutrigenômica, eles levaram a um achado, que são essas aqui, ó, as proteínas desacopladoras de membrana, que elas estão responsáveis pela produção de calor no tecido marrom. O que são essas proteínas desacopladoras de membrana? É que são responsáveis lá no tecido adiposo marrom, que tem muito mais mitocôndria do que o tecido adiposo branco, na produção de calor. E hoje a ciência já mostra isso, o amarronzamento ou aumento de mitocôndrias no tecido adiposo branco, o amarronzamento do tecido adiposo branco. O que são essas proteínas desacopladoras de membrana? Aqui a gente tem a membrana da mitocôndria, onde a gente tem os citocromos aqui, e a gente tem essas proteínas aqui nessa membrana. Simplesmente elas ficam dissipando calor. Então é uma forma do nosso tecido dissipar calor e temos já a relação da fitoterapia estimulando essas proteínas. Então observem isso, ó, em dietas hipocalóricas o vazamento de prótons por essas proteínas ele é reduzido. A restrição calórica também reduz a expressão gênica dessas proteínas que produzem calor no músculo esquelético. A redução dessas proteínas no músculo esquelético também está relacionada com a redução do metabolismo basal. E a expressão dessas proteínas foi negativamente relacionada ao MC. Ou seja, se eu tratar o meu paciente só pensando que eu já estou fazendo a minha parte, dando o melhor suplemento para ele ou dando a melhor dieta para ele, e não entendendo que a maneira que eu estou adequando isso é sustentável, eu não vou conseguir ter tudo isso que eu estou falando aqui. Ou, se eu o tempo todo ficar me preocupando com restrição calórica, possivelmente eu vou estar fadado ao fracasso nas minhas orientações. Além disso, olha esse estudo mostrando a comparação de obesos com eutrófico. No que? Na expressão de genes que codificavam tanto receptores beta-adrenérgicos, quanto receptores de hormônios tiroidianos e essas proteínas desacopladoras que eu falei para vocês. O que eles acharam? Eles acharam uma evidente redução da expressão dos genes que codificavam essas proteínas e esses receptores, tanto de hormônio tiroidiano quanto de beta-adrenérgicos nos pacientes obesos. Conclusão, os obesos têm menores taxas de lipólise. Então, não é só a culpa do paciente ou dos hábitos dele. Geneticamente, ele já tem uma dificuldade em emagrecer também. Trouxe esse slide para relacionar, já que a gente está falando de mitocôndria, proteína da membrana e tudo mais, para relacionar principalmente isso aqui, ó. Olha quantos nutrientes são essenciais e fundamentais para o funcionamento da mitocôndria. E antes de pensar em suplementação, ou antes de pensar no terrorismo nutricional, você tem que comer abacate porque abacate é bom para a sua mitocôndria. Você tem que tomar suplemento de vitamina C porque isso é importante para ser um excelente oxidante. Eu acho que o papel do nutricionista é muito mais válido e importante quando ele está relacionando a alimentação, não como um pode ou não pode, isso é bom, isso é ruim, mas principalmente em aproximar cada vez mais os nossos pacientes de hábitos alimentares saudáveis, de uma alimentação saudável, que não tenha medo. Eu como o bolo que a minha avó faz de vez em quando, tá tudo bem. Mas, na maioria dos dias, eu sigo um padrão alimentar saudável.
Por quê? Porque aí, com certeza, a gente vai ser muito mais assertivo. Então, ao invés de ficar ensinando pode ou não pode, isso é certo, isso é errado, cara, o que a gente pode fazer por você hoje, olhando a sua realidade? O que dá para a gente melhorar no seu dia a dia? Indo para a parte de suplementos, a tal da cafeína, um dos estimulantes mais utilizados no mundo. Ele é estimulante do sistema nervoso central, está relacionado à redução de fadiga e aumento de força, ou seja, possibilitando o aumento da intensidade do exercício e, consequentemente, do consumo de gordura. Lembra, cafeína também é um potente lipolítico. Aumenta a degradação do triglicerídeo e a liberação de ácido graxo na corrente sanguínea. Como que eu promovo a lipólise? Como que eu promovo a oxidação? São vários fatores relacionados e principalmente em conjunto. Eu trouxe esse slide para mostrar a quantidade de cafeína em cada alimento e aí principalmente tirando um pouco essa necessidade da gente ficar tuchando um monte de cápsulas nos nossos pacientes e principalmente estimular eles a buscarem muito mais um padrão alimentar saudável. E aqui esse slide também para mostrar que nem sempre o muito é válido, que algo mais em equilíbrio já promove um resultado eficiente. E como que a gente pode relacionar a cafeína com perda de peso ou perda de gordura? A gente pode relacionar ela com o aumento da taxa metabólica basal, com o aumento das taxas de lipólise, relacionar ela com uma maior saciedade e redução da fome. Isso é verdade? Olha esse estudo, que queria investigar gasto energético e ingestão calórica com suplementação de cafeína. Então eles pegaram 3 grupos, um grupo que fazia exercício e tomava cafeína, um grupo que só fazia exercício e um grupo de controle, que não fazia nada, nem exercício e nem tomava cafeína. O que eles encontraram? Eles colocavam os indivíduos para fazer exercício durante 1 hora de pedal e depois, 2 horas após o exercício, eles deixavam os indivíduos comerem o que quiserem na quantidade que eles colocavam uma refeição lá e deixavam os indivíduos comerem a quantidade que eles quiseram. Qual foi o achado desse estudo? Que houve uma redução na ingestão energética de aproximadamente 170 calorias no pessoal que fez exercício e tomou cafeína. E houve também um maior gasto energético e oxidação de gordura significativamente maiores nos indivíduos que fizeram exercício e tomaram cafeína com relação ao controle. Mas olha isso aqui, ó, 60 calorias a mais de gasto energético diário. Então nós, como nutricionistas, o que às vezes a gente tem um impasse? Que o que a gente pode prescrever não tem um efeito grande, absurdo, medicamentoso. Então o nosso papel é muito mais pensar no global do que só pensar no pontual. Por quê? Porque se o meu indivíduo faz exercício, adere ao meu planejamento alimentar, o contexto e principalmente tudo isso vai levar ao sucesso do tratamento. Além disso, a cafeína ela pode melhorar o balanço energético quando consumidos em doses moderadas. A cafeína, então, ela evita a redução da taxa metabólica basal em dietas restritas. E aí o alto consumo de café está também associado a baixo risco de obesidade, síndrome metabólica e o diabetes tipo 2. Na parte da coenzima Q10, eu fiquei muito pensativo o que eu ia colocar na minha palestra. Uma que porque a gente tem muito mais especialistas aqui do que eu. Só que eu sou um pouco chato, e aí essa semana eu fiquei buscando muitos artigos para falar sobre isso. E aí, uma coisa que sempre chamou minha atenção sobre coenzima Q10 é, de fato, o que ela é. E eu não sei se é uma novidade para vocês, mas essa aqui é a membrana da mitocôndria. E aonde a coenzima Q10 está presente na membrana da mitocôndria? Aqui, entre os citocromos, que também são relacionados à produção de energia. Então, se ela fica lá, na membrana da mitocôndria, ajudando a transportar elétron de um citocromo para o outro, poxa, ela tem uma funcionalidade e uma importância extremamente relevante para a nossa saúde. Fora isso, ela ajuda, então, no carreamento dos elétrons, na respiração
mitocondrial, ela é responsável por 96% de toda a energia produzida de forma aeróbia, pode ser envolvida com a coenzima Q10, além da atividade antioxidante, anti-inflamatória, que foi muito falado aqui. Fora isso, eu estudando essa semana, eu vi também que ao longo dos anos a gente vai reduzindo a quantidade de coenzima Q10 nas células do nosso coração. E isso é um dado relevante, eu acho que muita gente também já sabe, que ela tem a sua produção limitada quando há o uso de estatina no longo prazo. Além disso, ela também tem a redução da produção quando tem uma subnutrição, uma menor injeção de micronutrientes. De novo, a necessidade da nossa educação nutricional com os nossos pacientes de estimularem eles a comerem saudáveis. E agora, o que eu posso utilizar, Hugo, pensando em todo esse contexto? Eu posso utilizar a fitoterapia de uma forma em que não seja só a prescrição de cápsulas na farmácia de manipulação e o meu indivíduo tomar 20, 30, 40 cápsulas por dia. Eu posso pensar na fitoterapia em agregar ela ao planejamento alimentar. Tem uma pequena diferença entre a ação? Tem. Mas lembra, a ideia é ter sinergismo em todos os nutrientes. É que um potencialize a ação do outro. Então, se a gente consegue colocar a fitoterapia ao longo do dia do meu paciente e principalmente no planejamento alimentar dele, acho que isso vai funcionar da maneira que eu estou relacionando aqui para vocês. Então, é um pouquinho de cúrcuma no café da manhã, é um chazinho de gengibre que ele faz ali no meio da manhã, no meio da tarde, é o cacau que ele vai comer sim, independente se tem um pouquinho de açúcar ou não, porque o importante é o contexto e não o alimento. É o chazinho verde que ele pode pôr um pouquinho de canela ali junto no chazinho verde. É a fitoterapia entrando no planejamento alimentar e não só na forma de cápsula. Mas, Hugo, isso é difícil. É algo que às vezes fica quase impossível. Por exemplo, eu tenho uma preguiça enorme de fazer chá. Pô, mas é só esquentar a água, pôr lá. Eu tenho preguiça. Mas eu tenho minha secretária que faz isso por mim. Aliás, quando eu fui conversar com ela, eu falei, olha, eu tenho um hábito, a secretária antiga fazia, se você não se importar, é muito legal, eu gosto muito, se você puder fazer para mim, vai me ajudar muito, que é fazer o meu chazinho logo que você chega. Todo dia meu chazinho tá lá. Mas se eu não tenho a secretária do Hugo para fazer isso por mim, o que eu posso fazer? Eu posso usar os compostos que eu estava falando aqui em produzir cubinhos. Cubinhos do quê? De couve, de alface, de acelga, com vários outros nutrientes. Principalmente para quem? Para quem tem dificuldade em aderir isso, ou principalmente para aqueles pacientes que não comem frutas, legumes e verduras, e é uma forma da gente ir estimulando esse hábito. Então é uma forma da gente entender a nossa responsabilidade em facilitar a vida do outro, e não dificultar a adesão do que precisa ser feito. Então, nós somos os nutricionistas responsáveis, profissionais de saúde responsáveis por nossas ferramentas. Como que a gente vai usar essa ferramenta? Principalmente entendendo como o outro vai entender isso e colocar no dia a dia dele. Então, o nosso papel não é só prescrever, é também facilitar. Todo esse conteúdo, de forma mais ampla, eu escrevi um capítulo em conjunto com o Rodrigo, em conjunto com o Leandro Medeiros, para a Thaís, no livro da Thaís. Então a gente fez um capítulo só relacionando fitoterapia e emagrecimento. Então se vocês tiverem mais curiosidade sobre isso, esse livro tá muito legal e atualizado. Mas pensando na parte do músculo que eu falei para vocês, quais suplementos agiriam na questão muscular, além só da oxidação de gordura? Segundo o Colégio Americano de Medicina Esportiva e o Instituto Australiano, a gente tem suplementos com nível de evidência A que influenciam tanto no metabolismo da massa muscular, ou seja, as proteínas, creatina, os aminoácidos, vitamina D, ômega 3 e probióticos. E nós também temos suplementos que a gente consegue utilizar também no emagrecimento, que estão relacionados ao aumento de força e capacidade de resistência.
Vamos no primeiro suplemento que a gente pode relacionar essa questão. Acho que travou. Whey. Whey protein. Eu tenho uma história muito legal com whey. Por quê? Porque quando eu era menininho, 13, 14 anos, pouco se conhecia sobre suplemento. E eu queria tomar suplemento. E a minha mãe não deixava. E aí quando eu entrei na faculdade, basicamente eu entrei na faculdade querendo saber mais sobre suplementos. E a ação deles no organismo e como eu poderia utilizar eles na minha prática clínica. E aí, com essa ansiedade de saber tudo isso, eu cheguei no meu orientador, lá em 2006, 2007, e falei, Alceu, tem um pessoal na academia que usa um suplemento chamado Whey Protein para ganho de massa muscular. A gente não consegue fazer um estudo aqui, dar whey para os ratos e ver se esses ratos vão ficar mais fortes mesmo? Aí ele falou, Hugo, olha, a gente poderia fazer isso, mas o meu laboratório ele trabalha muito com antioxidante, com estresse oxidativo. A gente consegue fazer isso que você está falando com o whey, mas só se você for estudar e me trouxer algo que relaciona o whey com antioxidante. Aí, chato que sou, eu falei, eu vou achar alguma coisa, não é possível. E aí a gente achou. Whey rico em cisteína, assim como a N-acetilcisteína. Essa cisteína é extremamente responsável pela produção de glutationa. Então, a suplementação de whey, por ser rico em cisteína, também participa ou também é precursor do aumento de glutationa. Como muito evidenciado aqui, a necessidade e a importância desse antioxidante que a gente produz. Fora isso, o whey é só pela glutationa? Não. Hoje em dia, os estudos, principalmente os estudos com suplementos que eram muito relacionados na prática esportiva, já têm ganhado muita notoriedade e importância na prática clínica. Então a gente consegue relacionar a proteína do soro do leite a vários contextos que também são relacionados ao emagrecimento. Mas de fato eu elenquei aqui algumas que eu acho muito importante. Que num processo de emagrecimento, quando a gente aumenta a ingestão proteica, e principalmente de uma proteína de alto valor biológico e rico em leucina, a gente tende a reduzir o catabolismo muscular. A gente tem o whey aumentando, ou proteínas, aumentando a saciedade, e isso promovendo melhor adesão e, consequentemente, controle calórico. Eu dou o meu exemplo para os meus pacientes, eu falo, olha, eu tenho uma mulher que ela gosta muito de comer. No final de semana ela tem uma necessidade imensa de comer fora. Ela não quer comer a comida que tem em casa. Só que ela é muito controlada, diferente de mim, que na sexta-feira eu atendo, possivelmente eu atendo a tarde inteira, saio do consultório 8, 9 horas da noite morrendo de fome, chego em casa morrendo de fome e minha esposa quer comer pizza. E aí entre a brotinho e a pizza grande, geralmente a gente opta pela pizza grande porque compensa mais. E aí a minha esposa, que queria muito comer pizza, ela come 2 pedaços. Sou eu e ela em casa. Eu morrendo de fome, o que acontece? Quem come os 6? O Hugo. E aí isso estava sendo um problema pro Hugo. Por quê? Porque aí o Hugo, a hora que via o que acontecia, falava, pô, ferrou. O que eu posso fazer? Então, habitualmente, antes de sair do consultório, eu tomo uma dose de whey. Por quê? Porque me gera mais saciedade e um controle maior sobre aquela porção grande de pizza. E aí a gente pensa no déficit calórico, certo? Eu vou tomar uma dose de whey que tem 100 calorias e vou evitar comer 3 pedaços de pizza, que seria algo muito mais calórico do que a dose de whey. E aí eu evidencio isso também para os meus pacientes, essa possibilidade deles usarem o suplemento como facilitador do controle do exagero. Porque hoje em dia, pelo menos no meu consultório, eu vejo que a maior saída do padrão da dieta é no final de semana. E é o final de semana que faz com que o processo fique mais difícil. E aí é ali que a gente trabalha todas essas questões. Creatina. A creatina é o suplemento nutricional ergogênico atualmente disponível mais eficaz para atletas que buscam a melhora e desempenho em exercício físico e o ganho de massa magra.
Então, no meio esportivo, a creatina dos suplementos que existem, ela é que mais está relacionada a isso. E já tem muitas evidências antigas, mostrando toda a funcionalidade e aonde a creatina pode intervir. Só que, como eu falei para vocês, além da questão esportiva, a gente tem a ação da creatina já sendo muito bem descrita no ambiente clínico. No controle do diabetes tipo 2, nas dislipidemias, nas doenças cerebrais, na sarcopenia, enfim, em várias outras possibilidades que a gente pode agregar a creatina. Também a creatina tem um papel fundamental aí no controle dos radicais livres, na inflamação e na biogênese mitocondrial. Como que a gente pode relacionar a creatina e emagrecimento? Pô, eu quero emagrecer, não quero ganhar músculo. Eu quero emagrecer, não quero ficar mais rápido ou mais forte no exercício. Só que suplementando creatina, você vai possibilitar treinos mais intensos e, consequentemente, um déficit calórico maior. Além disso, o aumento da concentração de creatina na célula também puxa vários outros nutrientes para dentro da célula, inclusive água. E essa ação da creatina, além de acelerar a recuperação, também está relacionada a melhora no treino, a melhores resultados e, consequentemente, uma melhor adesão ao tratamento. Nesse contexto, essa pessoinha aqui, a Carol, ela foi num congresso uma vez e me mandou essa foto. Ela junto com esse pesquisador que chama Stuart Phillips. E aí ela me falou, Hugo, você é muito fã do Stuart e tal, e hoje na palestra dele ele falou muito sobre sarcopenia e relacionou alguns suplementos com o coquetel antissarcopênico. E esses suplementos eram a creatina, o whey, o ômega 3 e a vitamina D. O ômega 3 foi muito bem descrito, então eu tinha colocado na minha palestra e falei, eu acho que vai ter um conteúdo muito mais bacana. Então eu não coloquei o ômega 3. Mas hoje, principalmente em idosos, ele tem esse papel tanto no controle do catabolismo, quanto principalmente algumas vias sendo estimuladas de forma anabólica. Mas pensando na vitamina D, aonde que ela poderia nos ajudar? Já é muito descrito que a vitamina D, além de ter ação, ela tem receptores em quase todos os tecidos do nosso organismo. Por isso que ela tem o nome vitamina, mas é conhecida como hormônio. Por quê? Porque a gente tem uma pequena produção e a gente precisa de uma alta ingestão ou principalmente uma alta exposição ao sol. Além disso, esses receptores estão também presentes no músculo. E com relação à saúde muscular, o que a gente consegue relacionar pela ciência? Níveis adequados ou próximos a 40 nanogramas de mililitro está relacionado a maior ou mais eficiência à produção de testosterona, a redução do tempo de recuperação entre um treino e outro e o aumento de força e potência muscular. Fora isso, as deficiências ou níveis inadequados, eles estão associados a maiores taxas de catabolismo e fraqueza muscular. Mas, Hugo, eu preciso suplementar mesmo vitamina D? Como que é a minha dieta? Habitualmente, nos alimentos que a gente consome, eles são pouco ricos em vitamina D. Veja, aqui 5 microgramas, que é equivalente a 200 unidades, e 17 microgramas, que é equivalente a 600 unidades por dia. O alimento que mais tem vitamina D nesse quadrinho aqui é a sardinha. Eu seria uma pessoa com hipovitaminose de vitamina D por conta disso, porque eu não gosto de sardinha. Então é algo que a nossa dieta é pouco rica em vitamina D. E aí, relacionando a suplementação, olha esse estudo que legal. Eles avaliaram 96 mulheres idosas que apresentavam deficiência de vitamina D grave e suplementaram elas com 1.000 unidades de vitamina D por dia, dividiram essas 96 em dois grupos, obviamente, e suplementaram com 1.000 unidades de vitamina D durante 2 anos. O que eles observaram nesses 2 anos? Que o grupo suplementado, eles mantiveram o diâmetro da musculatura do vaso lateral e o que foi relacionado com melhora de força e redução de atrofia muscular. Fora isso, o grupo que não tomou a vitamina D por 2 anos,
ele apresentou uma diminuição bem significativa da densidade muscular do vasto lateral. Ou seja, além disso, eles também relacionaram o risco de queda, que o grupo suplementado houve uma redução de 40% nas quedas e não houve nenhuma fratura no grupo suplementado. Já no grupo que não foi suplementado, houve um maior risco de queda e fratura. Então, mostrando a importância da gente olhar para essa questão da vitamina D e como que a gente pode relacionar. Fora isso, tem só a suplementação que a gente pode estimular e orientar os nossos pacientes. 3 boas dicas para uma maior produção de vitamina D. Um tempo maior de exposição ao sol, até a pele começar a ficar rosinha, depois já pode sair do sol. Sempre tentar, obviamente, expor o máximo do corpo possível. E um horário interessante é sempre um horário onde a altura, a sombra, seja menor que a altura. Esse é o melhor horário para a produção de vitamina D. Eu tive que relacionar os efeitos da vitamina D com hipertrofia muscular no congresso da VP. Eu fui convidado para dar palestra lá e esse era o meu tema. E aí a gente fez um artigo, eu e meu amigo Rodrigo. No meu Instagram, clicando no link da bio, esse artigo está lá. Está muito legal porque a gente não relaciona só a saúde muscular, mas principalmente a questão da hipertrofia. Hugo, nesse contexto todo, tanto da lipólise, da oxidação de gordura, da saúde muscular, da melhor adesão à orientação, como que a gente pode ver isso sendo realmente eficaz? A gente trabalhando em equipe multidisciplinar, porque só assim vai ser mais fácil a gente montar um quebra-cabeça que é muito difícil montar sozinho. Em algumas palestras ou aulas que eu dou, às vezes eu recebo uma pergunta, mas qual é o profissional mais requisitado ou mais importante numa equipe multidisciplinar? Eu falo, olha, vai depender de quem a gente está falando. Pode ser o psicólogo, pode ser o médico, pode ser o nutricionista, pode ser o profissional de saúde, de educação física. Mas se a gente conseguir trabalhar igual, junto e em prol do nosso paciente, não só visando a parte do lucro, com certeza esse quebra-cabeça vai ficar muito mais fácil da gente montar e resolver. Além disso, lembre-se, a gente não precisa ficar fazendo terrorismo com esse paciente. A gente precisa acolher ele, escutar ele e principalmente se colocar no lugar dele para que a gente seja mais assertivo nas nossas condutas. Para que pensando nos indivíduos funcionais ou como a gente quer envelhecer, que realmente a gente não só faça isso conosco, tenha uma melhor qualidade de vida ao envelhecer, mas que também a gente mude vidas no nosso consultório. A gente veja essa mudança. Então eu não emagreci ninguém, eu ensinei alguém a pontuar o que realmente era importante. E isso levou essa pessoa a mudar o estilo de vida, a qualidade de vida dela e agregar muitas coisas que são importantes e relevantes para a nossa saúde. Com tudo isso, eu falo sempre assim, uma boa alimentação ela muda uma pessoa, mas com certeza equipes multidisciplinares mudarão o mundo. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Tamo junto, essa é a Cookie e essa é a minha filha Carol, que estava com preguiça para sair na foto. Fica aqui o meu Instagram, os meus contatos. Quem tiver dúvidas, eu passei 3 minutos do meu tempo. Quem tiver dúvidas, fiquem à vontade de mandar direct. Vai ser um prazer a gente trabalhar em conjunto e que eu possa agregar e ajudar de alguma forma. Muito obrigado.